Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente e compartilhar algo com os jovens tão bonitos dessa igreja. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer ao Samuel, que nos recebeu tão bem. Vocês têm um líder de jovens muito educado. Está me acompanhando o Vitor. Ele é diácono na nossa igreja, lá em Miguelópolis. Toca de tudo, para a glória de Deus. Irmãos, lá atrás está o meu material, se vocês quiserem conhecer. Eu tenho 12 livros escritos e gostaria de apresentar apenas esse último, que se chama Identidade Espiritual. Todo lugar que você precisa ir para defender os seus direitos, para rejeitar qualquer ilegalidade, você precisa apresentar seu documento. E muitos cristãos não sabem qual é a identidade deles em Deus, qual é a nossa identidade espiritual. E é por isso que muitos não recebem os seus direitos contidos na Bíblia, e é por isso que muitos também são lesados por Satanás, porque não têm um documento espiritual para apresentar. Então, depois, se você quiser conhecer, está lá atrás. Pague como você pode, com quanto você tem. O meu intuito é te abençoar com esse material. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32, o tema da minha ministração é Viva por um propósito. Repita comigo, viva. Vamos dizer mais forte, diga assim, viva por um propósito. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Quem encontrou, diga eu já achei. Alguém já achou? Quem encontrou, diga eu já achei. Quem não achou, diga me espere. Ninguém, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você pode fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça nesse instante. Espírito Santo de Deus, contemplamos a Tua face, a Tua glória neste lugar, desde o início dessa reunião, em cada louvor entoado a Tua presença. E nós pedimos nessa hora da noite que o Senhor rasgue o céu sobre a nossa cabeça, que o Senhor levante o que está caído, anima o prostrado e abatido, desperta os nossos olhos para ver a realidade do Teu chamado nas nossas vidas. Senhor, aqueça o mais frio coração, amoleça o mais endurecido, e que saiamos daqui não apenas abençoados por uma palavra, mas saiamos daqui determinados a abençoar o Teu reino, com sim de cada um de nós ao chamado do Senhor, meu Pai. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que leva
Jesus Cristo deixar um trono de glória, vir na terra sofrer como homem, sofrer uma morte de cruz. O que leva Daniel por um momento rejeitar os manjares do rei, era a sorte para um escravo viver num palácio. O que leva Paulo, um homem honrado pela seita judaica, a deixar tudo e ser humilhado. O que leva Moisés, o neto de Faraó, talvez um futuro herdeiro do trono da maior potência da época, a deixar aquilo e a viver, sofrer junto com o povo de Deus. O que tem levado tantos homens que se tornaram heróis dentro dessa palavra, a deixar todos os benefícios da terra. Repita comigo: a consciência de um propósito. A consciência de um propósito fez com que tantas pessoas rejeitassem aquilo que era bom no momento, contemplando algo melhor e superior ali na frente, algo que a terra não era capaz de recompensar, mas cuja recompensa era capaz de vir dos céus. A consciência de um propósito. O que é propósito? É aquilo que você foi criado para fazer. Repita comigo: propósito é aquilo que eu fui criado para fazer. E porque estes homens deixaram tudo por um propósito, o que faz Pedro deixar uma sociedade de pesca por um propósito? Primeira coisa, existe uma alegria que só o propósito de Deus consegue trazer na sua alma. Eu vou falar de outra maneira: existe um vazio na sua alma que o sexo não consegue suprir, que os prazeres desse mundo não conseguem suprir, que você se tornar o bambambam da faculdade não consegue suprir, que você se tornar o homem ou a mulher que mais ganha dinheiro, ou talvez o aluno mais requintado lá daquela universidade não consegue suprir. Existe um vazio dentro da nossa alma que apenas o propósito de Deus se cumprido é capaz de suprir. Estes homens descobriram que a verdadeira alegria está num propósito invisível de Deus aqui na terra. O que faz com que tantos homens deixem as coisas da terra por um propósito que quase ninguém é capaz de entender? A mulher de Jó não entende. Imagino eu que a mulher de Abraão não compreende muito bem, a família de Noé não entende muito bem, mas eles viram que tem uma riqueza que o dinheiro não consegue comprar, que é uma riqueza espiritual. O propósito de Deus te traz uma riqueza tão grande que o dinheiro dos poderosos dessa terra não consegue alcançar. O propósito de Deus, irmão, nos leva a ter experiências com o Senhor que crentes antigos dentro de uma igreja que nunca colocaram a mão no arado não conseguem desfrutar. Jó, na caminhada por um propósito, ele chega e diz: Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Moisés teve tantas experiências dentro de um propósito, viu uma nuvem que cobria o arraial pelo dia, vinha uma coluna de fogo que cobria o arraial pela noite, viu o mar se abrir, pão cair dos céus, nuvem de codornizes para saciar a fome de carne, mas chega um momento que os sinais de todo aquele propósito já não é mais suficiente. Agora Moisés diz: Senhor, mostra-me a tua face. O propósito nos leva a ter experiências que nada nessa terra é capaz de comprar. Essas pessoas viveram por um propósito, mas saiba, irmão, existe um sistema invisível na terra, um sistema que nós podemos dizer o sistema babilônico, que veio invadindo as nações, que veio entrando nas faculdades e que muitas vezes estão tentando sufocar o chamado dos jovens cristãos. Um sistema babilônico que diz que qualquer forma de amor agora é permitida, que o que vale é ser feliz, que é preciso defender o aborto porque não se sabe lá, talvez a pessoa era muito nova e ela não queria aquilo.
a legalização das drogas, o sexo antes do casamento. Tantas ideias que vão fugindo do chamado de Deus. Um sistema que tenta afogar o propósito de Deus na sua vida. Só que eu li com vocês aqui o final da epístola aos Hebreus, que diz: o que mais direi, não tem mais espaço para falar de tantos homens de Deus. E o Espírito Santo, enquanto eu orava por essa noite, ele falava ao meu coração que há um remanescente, ainda que parece que muitos vão se aquietando, muitos vão se conformando, muitos vão se adaptando a esse mundo, existe um remanescente de Deus nessa geração. Esse capítulo de Hebreus 11 não acabou, e quem sabe pode ser você uma das próximas pessoas descritas aqui, homens e mulheres que aceitaram o chamado de Deus, que se dispuseram a fazer a diferença, que talvez como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nessa noite aqui em Brodowski possa levantar novos José, novos Daniel, pessoas dispostas a pagar um preço e a fazer a diferença nessa terra. Repita comigo, olhando para quem está do teu lado, diga assim: viva por um propósito. Viva por um propósito. Existe um propósito de Deus na tua vida. Deus já te marcou com um propósito muito antes de você nascer. A tua maior obsessão e a minha maior busca deve ser não apenas descobrir esse propósito, mas executá-lo da maneira como Deus quer. Porque Deus não revela completamente, mas Ele vai revelando à medida que nós vamos dando passos de obediência. Todo propósito começa com um sonho. Repita comigo: todo propósito começa com um sonho. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 37, versículo de número 5. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Viver por um propósito é primeiro se mover num sonho. Quem encontrou, diga: eu já achei. Versículo 5. José teve um pesadelo, amém? O que está escrito aí na sua Bíblia? José teve? O que José teve, irmão? Um sonho. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Querido, viver por um propósito é se mover num sonho de Deus. Quantos sonhos você virou esse ano disposto a executar na sua vida? Quantos projetos, muitas vezes, na virada de um ano, nós temos o costume de apresentar ao Senhor, talvez até consagrar ao altar. Mas qual é o sonho que Deus tem para você nesse ano? Deus não convida ninguém, meu irmão, para um pesadelo. Deus não deu a José um pesadelo, Deus deu a José um sonho. Repita comigo: um sonho. É um sonho, meu irmão, servir a Deus. É um sonho estar trabalhando no reino de Deus. É um sonho ser uma pessoa útil para os propósitos de Deus na terra. Deus, Ele nos convida a um sonho. Só que esse sonho pode se tornar um pesadelo se nós, como Jonas, fugir dele. O sonho que Deus tem para mim e para a tua vida pode se tornar um pesadelo se nós decidirmos fugir. Talvez dizer para o Senhor, como ouço tantos jovens: eu preciso terminar a minha faculdade primeiro, eu preciso casar primeiro, eu preciso criar o meu filho primeiro, eu preciso achar uma namorada primeiro, eu preciso fazer isso primeiro. E talvez você, postergando tanto lá para frente, a tua vida começa a viver um pesadelo longe do propósito de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga assim: não dê mais tempo para servir ao Senhor. Não espere a ocasião estar boa para você servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com o que você tem propósito. É o propósito de Deus que abre os caminhos. Não é as portas se abrindo que eu cumpro o propósito. É o propósito que abre o caminho. Deus deu um sonho a José. E essa noite Deus quer te dar sonhos com o reino.
Deus quer te dar sonhos, existem sonhos no coração de Deus. E Deus te trouxe aqui essa noite, talvez para você trocar neste altar o teu sonho pelo dele. Porque o sonho de Deus é muito maior. O sonho de Deus, meu irmão, é muito melhor do que o nosso. Eu não sei se você percebe, mas nós vivemos uma geração que tem tanto conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus hoje é muito fácil. Nós somos uma geração que tem cultos transmitidos, não apenas igual antigamente numa televisão, mas na ponta de um celular. Nós temos curso de toda quanto é forma dentro de uma igreja, existe programação de toda quanto é maneira dentro de uma igreja. E porque talvez parece que algumas gerações passadas pagavam mais preço por um sonho, porque sonhar não vai te custar nada. Mas decidir viver o sonho de Deus, às vezes vai te custar tudo. Você está disposto ainda a viver os sonhos de Deus para a tua vida? Porque os sonhos de Deus vão nos pedir alguma coisa. Os sonhos de Deus talvez vão te pedir um relacionamento que está fora da palavra. Os sonhos de Deus talvez vão pedir uma amizade que está fora de propósito. Os sonhos de Deus talvez te muda de emprego. Os sonhos de Deus te faz mudar até de profissão. Irmãos, desde os meus 7 anos, o meu sonho pessoal era ser juiz de direito. Eu estou falando de 7 anos, todo mundo na escola sabia disso. Eu sempre fui um dos melhores alunos da minha sala. Meus pais investiram pesado para que eu fosse juiz. Quando eu estou terminando a minha faculdade, Deus muda completamente o meu sonho. Eu abri mão de tudo, irmão, de vida profissional para servir ao Senhor. Não era aqueles que não tinham nada para fazer que escolheu servir a Deus, não. Eu estou dizendo com simplicidade, eu paguei um preço por um sonho. O sonho de Deus vai nos custar alguma coisa. E eu posso te dizer que vale a pena sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. Vale a pena, não tem recompensa maior do que você estar dentro do propósito de Deus. Repita comigo, eu preciso viver os sonhos de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas servir a Deus é muita luta, servir a Deus é muita dificuldade. Irmão, difícil é não servir a Deus. Um dia Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, em verdade te digo que não tem alguém que tenha deixado isso, aquilo, casa, carro, irmãos, pais, mulher, filhos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e no porvir a vida eterna. A recompensa de você querer viver o sonho de Deus não é só quando você chegar lá no céu, é 100 vezes mais aqui na terra. Deus quer te recompensar aqui na terra para que outras pessoas vejam que vale a pena viver os sonhos de Deus. Olha para 3 pessoas próximas a você e diga assim, viva o sonho de Deus. Viva o sonho de Deus, meu irmão, para a tua vida. Nesse versículo aqui que nós lemos, a Bíblia diz que José teve um sonho. E por causa daquele sonho, seus irmãos o odiaram. Os sonhos de Deus muitas vezes vão trazer incompreensão. Quando eu decidi, com 22 anos, apenas prestar a OAB e renunciar àquele grande projeto que era até de família, os meus pais não entenderam. A minha família não entendeu. Eu fui taxado como louco e dito assim, vai passar um tempo, você vai se arrepender, porque a sua cabeça não vai estar mais tão fresca para concurso público. Às vezes ninguém vai entender o teu sonho com Deus. Pergunta para mim por quê? Diga assim, por quê, pastor? Porque Deus deu o sonho, foi para você, não foi para outro. É por isso que quem está do seu lado não vai entender os sonhos de Deus na sua vida. Irmão, ainda que alguém não compreenda, decida viver o que Deus tem para você. No primeiro momento, para José, levanta uma incompreensão. No segundo momento, levanta um ciúme. Seus irmãos têm ciúme dele. Talvez pessoas que te apoiavam não vão te apoiar mais. No terceiro momento, vira inveja. Agora é puxar o tapete. E agora é pôr o pé na frente para dar uma rasteira. Não importa, eu preciso que você creia que quem te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E ele não precisa que ninguém te ajude nisso, ele mesmo se encarrega de fazer a obra. Repita comigo, eu preciso viver os sonhos de Deus. Viver por um propósito é você decidir se mover no sonho de Deus. Viver por um propósito vai exigir de você, meu irmão,
uma fé incomum. Repita comigo, fé incomum. Nós falamos muito de fé na igreja. Mas para você viver um propósito, a tua fé precisa estar além. A tua fé precisa estar em comum. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, retornar à epístola aos Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 8. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, ele obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Mover dentro de um propósito de Deus vai exigir de você muitas vezes uma fé em comum. Uma coisa é eu acreditar quando Deus me diz, como falou a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e talvez perguntar, Senhor, ir para onde? Deus disse, não vou te falar agora, eu mandei você apenas sair. Uma coisa é dizer, vai lá que vai dar certo, isso talvez é um ato de fé. Agora sai e no meio do caminho eu te mostro onde você tem que chegar. Isso é uma fé em comum, e o propósito de Deus vai exigir de nós uma fé incomum, porque nessa caminhada rumo ao propósito, Deus quer te tornar uma pessoa mais íntima, e uma pessoa mais íntima de Deus é um relacionamento de fé. José se moveu por um propósito, e ele teve que aprender a acreditar em Deus, mesmo quando tudo dava errado. Talvez você é uma pessoa que está aqui, que diz assim, eu tenho servido a Deus, eu tenho obedecido a Deus, e as coisas parecem não dar certo na minha vida. Ou tem algumas coisas que não estão dando tão certo na minha vida. E o propósito me ensina a ter uma fé em comum, a acreditar que Deus está no controle da minha vida, a acreditar que Deus não perdeu a direção, que Deus não se esqueceu de mim, que Deus não errou a rota, que com Deus não precisa recalcular a rota do GPS espiritual. Uma fé em comum. Por causa de um propósito, José é vendido para uma terra, naquela terra José prospera, e então ali ele é acusado de tentativa de estupro, ele para no fundo de uma cadeia, a vida dele vai de cabeça para baixo por causa de um propósito, mas José não murmura, ele sabia quem é que estava na condução da vida dele. Uma fé em comum é você saber que ainda que Deus se mantenha em silêncio, não significa que os céus estejam parados, os céus estão se movendo sobre a tua vida. E ainda que as coisas não estejam dando certo, saiba que lá na frente tudo irá cooperar para o bem do teu propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem? Daqueles que estão alinhados com o seu propósito. Quando eu estou dizendo propósito, eu estou dizendo a respeito do teu chamado, aquilo que Deus te criou para fazer na terra. Mova-se por um propósito, tendo um sonho. Mova-se por um propósito, andando a passos de fé incomum, porque haverá momentos que Deus se manterá em silêncio. E aquela palavra dita talvez há 10 anos, e aquela palavra dita talvez há 5 anos atrás, que Deus nunca mais falou, eu preciso me apegar e crer nela. Uma fé em comum é eu chegar e ver o que a Bíblia diz e eu lançar toda a minha confiança naquilo que a Bíblia diz. Ainda que Deus não use mais ninguém para profetizar, ainda que Deus não dê mais nenhum sonho, ainda que tudo pareça contrário, mover-se por um propósito é ter uma fé em comum. Deus falou, assunto encerrado. Deus falou, isso para mim basta. Quem está me entendendo, diga amém. Repita comigo, mover-se por um propósito vai exigir uma obediência
incomum. Você é uma pessoa que tem costume de obedecer aos comandos de Deus? Eu gostaria que você refletisse nesse momento. Quando Deus chega para um homem de 75 anos, primeiro para nos mostrar que propósito não tem idade para começar. Embora há lindos propósitos na Bíblia que Deus começa com jovem. Mas quando Deus chega para um homem que viveu a vida inteira construindo a sua sede, edificando os seus gados, aumentando o seu rebanho, e Deus chega para aquele homem e diz assim: sai daqui, deixa tudo para trás, deixa até a tua família que talvez nunca mais você vê. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Viver por um propósito é ter uma obediência incomum. Como eu falei de fé, eu quero falar agora de obediência. Tem coisas que é muito clara você obedecer a Deus. Mas tem coisas que Deus vai te pedir que na hora Ele não vai te explicar e você não vai entender nada. E essa é uma obediência incomum. Talvez Deus nunca falou para Abraão por que sair da parentela. Talvez depois, lá com seus 100 anos, aquele velhinho vai entender isso. Tem coisas que Deus te pede, Ele não te explica agora, mas lá na frente você irá compreender. Nós precisamos ter um coração sensível para entregar aquilo que Deus nos pede, porque o propósito é lançar bagagens fora. Cumprir o chamado de Deus é nos esvaziar de nós mesmos, é mudança de princípios, de sonhos, de conceitos, de valores, é entrega, é sacrifício, é pagar preço no altar. É muito bonito, às vezes, nós falarmos de chamado, mas nós precisamos entender que o chamado tem um preço a ser executado. Só que esse preço, Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele sabe recompensar 100 vezes mais. Vai exigir uma obediência incomum, porque um dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sabe esse filho teu, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas? Deus está dizendo: eu entendo quanto isso é importante para você, eu entendo quanto essa amizade é importante para você, eu entendo quanto esse curso é importante para você, eu entendo quanto esse relacionamento parece tudo para você, eu entendo quanto esse emprego com esse salário parece ser tudo para você, mas pega isso e leva ao monte e sacrifique, é o que Deus falou para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, mais uma vez, ele obedece. Repita comigo: todas as vezes que eu obedeço, uma porta se abre. Irmãos, para uma pessoa abrir um cofre, o que ela precisa? Do que ela precisa? De uma senha. E a senha que vai abrindo as portas das bênçãos da nossa vida se chama obediência. Uma obediência incomum vai te levar em lugares que muitos não vão. Uma obediência incomum trará uma unção que muitos não têm. Uma obediência incomum trará resultados que muitos desejam ter, mas não estão dispostos a pagar o preço para viver. Repita comigo: um sonho, uma fé incomum, uma obediência incomum. Daniel rejeitou os manjares do rei. Ninguém pediu para ele fazer aquilo. Tem coisas que não vão ser claras. Tem coisas que a voz do Espírito Santo vai ecoar no teu coração. Tem coisas que o líder de jovens não vai falar. Tem coisas que o pastor não vai precisar dizer. Tem coisas que ninguém vai te falar, mas o Espírito Santo ecoa numa brisa mansa e suave, dizendo: entrega isso. Daniel, ele aprendeu a entregar, ele aprendeu a renunciar, ele aprendeu a sacrificar. E essa obediência incomum trouxe, por fim, uma recompensa incomum. Repita comigo: todo propósito traz uma recompensa incomum. A Bíblia diz que numa noite José está dormindo na cadeia há 4 anos, mais uma noite. Só que na manhã seguinte, Deus perturba um homem no palácio, faz ter um sonho, e alguém se lembra que tem na cadeia alguém que tem um sonho, que tem um dom de interpretar sonhos. José interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó diz assim: quem é mais ajuizado do que esse homem? Tinha um cargo que até então não existia no Egito Antigo, que era o cargo de governador.
Mas por causa de José, Deus cria uma posição nova. Repita comigo: o chamado de Deus traz uma recompensa em comum. Aquele homem foi honrado, nada se fazia agora no Egito sem a permissão de José. Deus cria coisas do nada só para te abençoar. Deus cria cargos do nada, Deus cria concursos do nada, Deus abre empregos do nada, Deus faz coisas do nada só para honrar quem está dentro de um propósito. O propósito de Deus, Ele pode me pedir alguma coisa. O propósito de Deus vai exigir uma confiança em comum. O propósito de Deus vai clamar, vai gemer uma obediência em comum. Talvez como Cristo diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mas no final, o propósito vai gerar uma recompensa em comum. Como a Bíblia diz no Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, recolhendo os teus feixes. Irmãos, vão passar 7 anos, vão passar 10 anos, tem algumas pessoas mais novas aqui, e vai chegar aqui para contar história e dizer: Deus me recompensou, Deus me abençoou, porque eu obedeci à voz do chamado de Deus. Quem volta para contar história é quem um dia pagou o preço. Quem volta para contar história é quem um dia teve uma fé em comum. Deus marca essa noite para te despertar, para viver por um propósito. E o dinheiro que eu preciso, Deus se encarrega. E aquilo que eu preciso, Deus se encarrega. E enquanto o reino estiver em primeiro lugar, todas as coisas te serão acrescentadas. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.